amigos, salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Brasil avança, vence nos pênaltis o time do Gaúcho e está na decisão da Copa Rui Carlos Osterman. Pelotas perde no tempo normal, perde nos pênaltis e está eliminado da Copa Rui Carlos Osterman. Todo mundo estava imaginando que teríamos o Clássico Brapel, uma grande festa, não só da cidade de Pelotas, mas também do interior do Rio Grande do Sul, mas apenas o Chavante conseguiu a sua classificação para a decisão. Me siga nas redes sociais, @narradorrodrigo. Bom, gente, o Brasil foi até Passo Fundo, eu até conversava pós-jogo lá com os colegas, falava na Boca do Lobo, né? Aliás, na Boca do Lobo não, no Bento Freitas, no jogo da quinta-feira, e dizia, o Brasil conseguir a classificação, acho que vai ser só nos pênaltis, tá? Porque acho que no tempo normal o Brasil não vai conseguir. Por quê? Porque o Brasil estava muito desfalcado. O Brasil perdeu muitos jogadores importantes para esse jogo. Então, tinha que ser na superação mesmo. Tinha que ser tentando se superar, tentando fazer uma classificação histórica, e foi o que acabou acontecendo lá no estádio Arena B8, né? Lá na cidade de Passo Fundo. O Brasil com o meio-campo completamente desconfigurado, né, sem os seus dois principais pilares do meio-campo, o Alan e também o Murilo Cavalcanti. O Alan por lesão e o Murilo Cavalcanti, que havia sido expulso no jogo contra a equipe do Gaúcho no jogo de ida. Então o Brasil estava muito desfalcado em relação a esses dois jogadores que são pilares do meio-campo. E a gente sabe também que o Brasil toda semana tem perdido um jogador. Recentemente aí perdeu o Cauê, já tinha perdido também o Adriano Clay, que, querendo ou não, eram opções ofensivas para o técnico Gilson Maciel tentar mudar algum plano de jogo. Bom, não vi o jogo com atenção, estava na Boca do Lobo, acompanhando o jogo do Pelotas, daqui a pouquinho eu falo sobre a eliminação do Lobo, mas eu queria falar mais sobre essa classificação do Brasil, que tem muito do espírito chavante, do espírito coletivo, em que, se não dá na técnica, vai ter que dar na garra. Pelo que eu vi dos relatos dos companheiros que lá em Passo Fundo estiveram, um jogo para 0-0, e acabou terminando com esse placar. Tanto o Brasil como Gaúcho pareciam predispostos a apostar nas penalidades máximas. A gente sabe que é sempre muito arriscado apostar em pênaltis, e foi o que acabou acontecendo. Tanto o Brasil como também a equipe do Gaúcho apostaram na disputa de pênaltis. O Brasil tinha um bom motivo, por estar muito desfalcado e não ter tantas peças e opções no banco de reservas para tentar mudar o jogo, para tentar surpreender o time do Gaúcho. E o Gaúcho, por estar jogando em casa, deveria ter a obrigação de se lançar para cima. Mas a gente sabe que o Fabiano Dait, mesmo jogando dentro de casa, mesmo com o apoio da torcida, mesmo tendo a obrigação, ele não vai se jogar para cima, ele não vai se atirar. Tanto foi o que aconteceu, ele acabou não se atirando. Tivemos algumas oportunidades para ambos os lados, mas nada assim de chance mais clara, a não ser uma bola no travessão do Brasil, um chute da entrada grande área, que a bola acabou inclusive desviando no jogador da equipe do Gaúcho, pegando no travessão do goleiro Lucas Alves, e depois nós não tivemos mais nada. Chegou um determinado momento que os companheiros estavam dizendo, o Brasil já está imaginando o pênalti, e o Gaúcho também já está querendo ir para as penalidades máximas, e acabou que o jogo terminou no 0-0. Nos pênaltis o Brasil começa batendo e errando com o Márcio Jonathan, que é o jogador mais experiente do elenco, e aí todo mundo imaginava, o Márcio Jonathan perdeu o pênalti, a situação vai ficar complicada. Mas o goleiro Tiepo, que é pegador de pênalti, eu lembro de uma Copa São Paulo, logo em seguida, no ano seguinte do acidente que dizimou praticamente toda a delegação da Chapecoense, o Tiepo, ele era o terceiro goleiro do time principal, mas tinha idade para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e no ano seguinte, em 2017, ele jogou a Copa São Paulo, e a Chapecoense foi muito longe por causa das defesas do Tiepo, O Tiepo foi muito bem em pênaltis, e nesse domingo ele acabou mostrando que realmente é um excelente goleiro em cobrança de pênaltis, e ele acabou salvando o Brasil. Teve alguns outros jogadores que acabaram errando, inclusive o Dimitri chutou a bola para fora na última penalidade, e o Chavante conseguiu a sua classificação
para a grande decisão da Copa Rui Carlos Oscar. Eu vou confessar para vocês que depois do jogo do empate 1-1 dentro de casa, eu achava que o Brasil não ia conseguir a sua classificação. Mas o Brasil acabou, né, provando que eu estava errado e conseguiu a sua classificação para a grande decisão da Copa Rui Carlos Oscar. Bom, agora eu vou falar sobre o jogo que eu vi, o jogo que eu trabalhei, no jogo do Pelotas. Olha, foi o primeiro jogo do Pelotas que eu vi em loco. Foi esse jogo, já tinha visto os outros jogos do Pelotas, mas pela televisão. Aí pela televisão o jogo não é o que a gente gosta de ver. A gente gosta de assistir o jogo do estádio. No estádio a gente tem riqueza de detalhes, a gente tem muitas situações em relação a jogo. Então, por isso que no estádio, talvez eu tenha dado azar, porque eu vi a pior, conversando até com os companheiros, foi a pior partida do Pelotas na competição. O Pelotas também teve alguns desfalques importantes e o Pelotas não conseguiu se impor dentro da sua casa, dentro dos seus domínios, diante da equipe do Aimoré, que veio como franco atirador, né? O Aimoré já tinha perdido o jogo dentro de casa. Então, pro Aimoré, tinha que fazer realmente uma epopeia aqui na Boca do Lobo para conseguir a sua classificação. E foi premiado logo cedo, né? Numa cobrança de falta da meia esquerda, o cruzamento para dentro de área, a bola desvia no jogador do Pelotas e sobra para o Thiago Pedra. E aí o Thiago Pedra acaba colocando de cabeça a bola para o fundo do gol. O primeiro tempo foi de amplo e total domínio da equipe do Aimoré. O Aimoré só não ampliou, só não fez o 2-0 porque pecou na hora da finalização. O Pelotas deu muitos espaços, havia muita... o time estava muito aberto, estava muito espaçado, o meio-campo principalmente tinha um buraco, porque os dois volantes só queriam saber de atacar e não queriam saber de defender, e aí quando os volantes avançavam, voltavam, retornavam para fazer a marcação, o pessoal da frente não voltava, né, nem o Léo Ferraz, nem o Jean Roberto, então o Pelotas sempre tinha pelo menos um homem a menos na recomposição da sua defesa, e aí foi um deleite para o time do Aimoré, principalmente para os dois volantes do Aimoré, que são muito bons, né? São muito bons volantes a nível de interior. Falo do Araújo e falo também do Jefferson Lopes, que é mais o marcador. O Araújo é um cara que sai mais para o jogo, que é um cara que mais dita ritmo, né? Apesar de jogar com a camisa 5, ele não é um primeiro volante, ele é um jogador mais de segunda função do meio-campo, deixando ali o Jefferson Lopes para ser esse primeiro cão de guarda. O Ariel também teve muita movimentação, a defesa do Pelotas bateu muita cabeça, não conseguiu segurar o Ariel. Os lados do campo, o lado direito era o lado mais forte do Pelotas com o Nicolas Ferri, mas ele não conseguiu chegar muito na linha de fundo. Do lado esquerdo, o Adriel também não conseguiu chegar muito pela linha de fundo, tanto que os laterais do Pelotas, em vários momentos do jogo, estavam jogando por dentro, né? Estavam jogando ali centralizados para tentar fazer com que o time do Aimoré se abrisse quando perdia a bola. O Aimoré era um time que perdia a bola e se fechava muito rapidamente. Então não dava espaço para o time do Pelotas. E o Aimoré não conseguiu ampliar esse placar no primeiro tempo. Deixou o jogo em aberto para a segunda etapa. No segundo tempo, o Alessandro Teres fez algumas correções, né, agrupou mais o time ficou mais compactado. O Pelotas passou a sofrer menos contra-golpes. O Aimoré também adotou uma postura um pouco mais defensiva, porque sabia que o Pelotas teria essa postura de tentar empurrar o time do Aimoré. Foi aí que começou a aparecer o goleiro Enzo, que tinha feito algumas defesas tranquilas no primeiro tempo, mas no segundo tempo o jovem goleiro do Aimoré trabalhou e trabalhou muito. Fez defesas importantes, e algumas delas ele acabou pegando 2 vezes a bola ali, e no segundo rebote já estava impedido o ataque do Pelotas. O Pelotas, inclusive, teve um gol anulado do Léo Ferraz. Na hora que ele tocou na bola, o Bandeira já levantou, e aí é pura convicção do Bandeira. Na posição que eu estava, não tinha a menor chance de saber se estava em impedimento ou não. O Pelotas teve muitas oportunidades no final do jogo, ali a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o jogo ficou aberto, né? O Pelotas se lançou para frente, tentou pressionar o time do Aimoré, criou oportunidades e parou no goleiro Enzo, que fez grandes defesas. A melhor chance do Pelotas no segundo tempo foi uma finalização do Otávio, né, que escapou na ponta direita e invadiu a área. Tinha possibilidade até de dar mais 2, 3 passos com a bola para depois finalizar. Ele acabou entrando na grande área e aí viu que talvez ficaria sem força para tentar o chute, ele acabou finalizando e o Enzo fez até uma defesa esquisita, mas ele conseguiu fazer
a defesa. Então o Pelotas não conseguiu superar o sistema defensivo armado pelo Ariel Lanzini. Mikael muito bem, o Thiago Pedra, que era um volante, né? Quem lembra do Thiago Pedra como volante do São José, mas agora adaptado como zagueiro. Ele não é tão alto, mas ele é um jogador de muita imposição física, né? Ele incomoda, ele bate nos caras, então ele usa muito o corpo e o Pelotas encontrou muita dificuldade. E aí, para vocês verem, né, o tamanho da irresponsabilidade que teve o Cristiano ao ser expulso na partida de ida contra a equipe do Aimoré lá no Cristo Rei, porque ele fez muita falta. Além de ter uma técnica muito apurada, o Cristiano, ele é um cara que segurava a bola lá na frente. E o Pelotas teve muita dificuldade para conseguir segurar essa bola lá na frente. Não tinha ninguém para reter a bola. O Léo Ferraz é ponteiro, é ponta. Estava jogando de costas, e aí tu pega o Mikael, que tem 1,89 m, tu pega o Thiago Pedra, que é um cara muito forte fisicamente, sem dúvida nenhuma vai ser muito difícil para um jogador mais franzino, para um jogador mais liberado, que é o Léo Ferraz. Sofreu e sofreu muito. No segundo tempo, o Alessandro Teres ele tira o Léo Ferraz, coloca o Otávio, né? E puxa o Jean Roberto para jogar lá como centroavante. Funcionou. Aí puxou o Hermel também para jogar como meia. O Hermel passou a conectar mais passes, conseguiu achar mais jogadores livres e o Pelotas teve, né, o seu melhor momento do jogo. Talvez o Alessandro Teres tivesse que ter feito isso no intervalo. Se ele tivesse feito essa troca no intervalo, talvez o Pelotas tivesse mais condições de armar jogo e mais condições de ter conseguido reverter esse placar do primeiro tempo, que foi de vitória da equipe do Aimoré. E aí depois nós fomos para as disputas dos pênaltis, né? E aí, gente, nos pênaltis, eu não vou dizer que é loteria, porque não existe isso, né? Os pênaltis é psicológico, é questão física e é principalmente treinamento. Às vezes tu pode treinar muito bem pênalti, chegar na hora e errar. Às vezes tu pode treinar muito mal pênalti, chegar na hora e fazer. Isso é muito relativo. Depende muito da temperatura do jogo. O pênalti foram batido na goleira da doutora Amarante, não tinha ninguém ali do Aimoré, não tinha ninguém do Pelotas, então ficou mais ou menos um campo teoricamente neutro, que a torcida do Pelotas estava localizado na Gonçalves Chaves. Então tinha uma distância ali para a batida dos pênaltis. Então os jogadores, claro, tem aquele pedaço que caminha do meio campo até a marca do pênalti, que para muita gente é um caminho interminável. E para outros, quando chega o próximo do gol, parece que a goleira acaba diminuindo. E o Pelotas acabou desperdiçando duas penalidades, né? O Aimoré fez todas as suas cobranças e o Pelotas acabou desperdiçando duas oportunidades que acabaram custando para o Pelotas a classificação para a grande decisão. Logo no final do jogo, muita festa pelo lado do Aimoré, principalmente por parte do presidente Ronaldo Vieira, né, que ao longo da semana aí foi o protagonista de toda essa confusão em relação ao horário de jogo, em que hora queria jogar, quando iria jogar na quinta-feira, porque ele queria jogar num horário, o Pelotas queria jogar outro, a federação acabou colocando outro no meio do termo ali e acabou atendendo todas as demandas dos dois times, ou não, né? E o Ronaldo Vieira foi o que mais comemorou a classificação do Pelotas e a classificação do Aimoré, e eles acabaram também institucionalizando, né? Não vai ter brapel, ele entrou no campo dizendo, não vai ter brapel, não vai ter brapel, não vai ter brapel, porque o Pelotas havia sido eliminado pelo time do Aimoré. Para o Pelotas é péssimo, é horrível sair nessa condição, o Pelotas fez a melhor campanha e não conseguiu aproveitar essa melhor campanha. Tu faz a melhor campanha, tu faz um jogo de exceção na partida de ida, vence o adversário na casa dele e não consegue segurar o jogo dentro de casa. Enfim, tecnicamente o Pelotas era o melhor time da competição, isso aí falo com a maior facilidade, era o melhor time da competição, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. Perdeu o primeiro jogo em casa e perdeu o jogo que não poderia perder. A gente estava animado, queria um clássico brapel, eu até achava que o Pelotas passaria
com facilidade, sem nenhum problema com a equipe do Aimoré, que não é nenhum menosprezo ao time do Aimoré. Conversava com os amigos lá da rádio Índio Capilé, com o Natan, com o Eduardo e também com o John Tedeschi, e eles estavam muito furiosos, né, no pré-jogo, antes da bola rolar, principalmente por conta da partida ruim que o time do Aimoré tinha feito no jogo em casa, no estádio Cristo Rei, que era o jogo para o Aimoré conseguir a vantagem. Inclusive, eles até me confessavam que já não tinham marcado absolutamente mais, desmarcaram todos os compromissos, ou marcaram compromissos para o final de semana, porque eles não acreditavam que o Aimoré conseguisse a classificação, e o Aimoré aí conseguiu a classificação. Como é o futebol, né, gente? Esporte danado, esse esporte chamado futebol, porque a gente falava de um favoritismo claro do Pelotas, e realmente o Pelotas era o time favorito, era o time que praticava o melhor futebol, era o time de melhor qualidade técnica, mas numa competição de Copa, o Pelotas acabou não conseguindo a sua classificação. Bom, pelo que a gente tem de informação, a federação deve mesmo puxar a copinha para o primeiro semestre, porque imagina só, se não tiver copinha no primeiro semestre, o Pelotas vai jogar somente em agosto de 2026, o que é péssimo. O Pelotas apostava tudo para tentar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Não conseguiu, o Brasil já está com essa vaga garantida, e agora quem luta pela vaga é o Aimoré, que tem a possibilidade de conquistar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Enfim, então, Aimoré e Brasil farão a decisão da Copa Rui Carlos Osterman. O primeiro jogo já agora na quinta-feira, e o jogo de volta decisivo no estádio Bento Freitas, que vai, sacramentar o campeão da Copa FGF, a Copa Federação Gaúcha de Futebol Troféu Rui Carlos Osterman. Infelizmente, para nós aqui de Pelotas, nós não teremos o clássico na decisão da Copa Rui Carlos Osterman. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!